Olá, eu sou o professor Danilo Delarco, advogado e professor do curso de Direito da Unifil. E hoje eu estou aqui para apresentar mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. O tema do nosso programa de hoje é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Um tema bastante discutido na sociedade. E quem está aqui hoje para esclarecer as nossas dúvidas e responder as nossas perguntas é o professor Dr. João Ricardo Anastácio. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, de Processo Constitucional, Direito Constitucional e é advogado. Professor, tudo bem? Tudo bem, professor Danilo. É mais uma vez um grande prazer estar aqui no Direito TV. Eu agradeço a sua presença. Professor, para a gente começar, esclareça para o nosso telespectador o que é uma intervenção federal. Muito bem. Existe uma desinformação muito grande com relação ao procedimento da intervenção federal, professor. Na verdade, a intervenção federal é um procedimento administrativo. Na modalidade que se deu no Rio de Janeiro, foi uma modalidade de iniciativa espontânea do presidente da República, nosso presidente Michel Temer, que decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro, de conformidade com o artigo 34, inciso 3º, que fala do comprometimento da ordem pública. Então, na verdade, havia um comprometimento da ordem pública quando se fala em segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, sendo aí aclamado pelo próprio governador do Rio, que não mais conseguia conduzir a questão da segurança pública no estado. Isso que é interessante, né? O próprio governador, na verdade, entre aspas, pediu uma ajuda. Numa intervenção federal normal, nos termos que o senhor comentou do artigo 34 da Constituição, aconteceria dessa mesma forma ou uma intervenção federal normalmente, nos termos da Constituição, seria uma coisa um pouquinho mais drástica, o governador talvez teria que ser afastado? Explica para a gente por que aconteceu dessa maneira no estado do Rio de Janeiro. Essa questão é bem interessante pelo seguinte, a intervenção federal é uma medida bastante, muito embora seja administrativa, bastante evasiva. Nós temos os entes federados, professor, né, que são União, Estado, Distrito Federal e municípios. O próprio caput do artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados. Então, a medida para que se venha a intervir na autonomia de um ente federado, que seria o Estado, né, para que isso aconteça, tem que realmente haver um grave comprometimento da ordem pública nesse sentido. Ou seja, o Estado tem que estar falido. Sim. E o que acontece? Muitas vezes, como que chegaria ao conhecimento do próprio presidente por ser uma modalidade de iniciativa espontânea dele, a intervenção? Né? Então, existem várias formas. Né? O próprio clamor público pode levar o presidente a, então, tomar tal medida. E é uma medida constitucional. Até porque a União vai estar invadindo a competência do Estado. No caso do Estado do Rio de Janeiro, houve esse clamor por parte do próprio governador do Estado. Mas aí, no caso, a intervenção, no caso ali, foi uma intervenção apenas na segurança pública. Justamente. Ou seja, a parte administrativa, ou seja, o Poder Executivo do Estado, o Poder Legislativo permaneceram, né? E aí a questão foi só na segurança pública. Justo. E qual que é a diferença, muita gente não entende, de uma intervenção federal para uma intervenção militar? Porque hoje, com todas essas questões políticas que a gente tem, as pessoas indo à rua, protestando, sempre tem aquela, quero a volta dos militares, né? Quero a volta da ditadura, a gente sempre vê cartazes assim, as pessoas questionando, e há uma diferença real entre intervenção militar e intervenção federal. Explica para o nosso telespectador qual que é a diferença, ou seja, por que ali eu não posso falar intervenção militar? Existe aí um divisor de águas muito grande, professor Danilo. Uma coisa é a intervenção federal, que é uma medida prevista na Constituição, e outra coisa é a intervenção militar, que não tem previsão constitucional. Nós temos que respeitar os ditames da nossa Constituição, nossa Carta Maior. Até todo ordenamento jurídico assim vige dessa forma. Então, uma intervenção militar seria uma medida até mesmo contrária à própria ordem constitucional. Então, assim, um grau de instabilidade tão grande... Seria basicamente um golpe. Seria, que seria um golpe militar. Então, assim, uma base instável tão grande entre os três poderes poderia gerar
essa possível intervenção militar. Então, logicamente, para que houvesse uma intervenção militar, que é uma medida não prevista na Constituição, até porque a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 88, democrática, ceifou toda e qualquer possibilidade de intervenção paramilitar ou militar. Porque estava saindo... Justo, do sistema militar, né, que seria a ditadura. Então, ou seja, ela é toda revestida e de forma contrária à ditadura militar. Então, ou seja, não haveria possibilidade nenhuma de recepção desse tipo de medida. Legalmente, constitucionalmente seria impossível, inviável. Ou seja, teria que realmente ter, entre aspas, um golpe, a Constituição seria, entre aspas, jogada fora, rasgada, e teria que se criar uma nova ordem jurídica. Justamente, o que aconteceu na ditadura militar, né? Iria retornar um status quo ante, vamos dizer assim, ou seja, voltaria a ditadura militar no Brasil. Entendi. E, professor João, uma questão que se coloca muito é o efeito dessa intervenção federal no país como um todo. Então, por exemplo, uma vez que o presidente, então, como o senhor disse, espontaneamente foi lá e decretou essa intervenção na questão da segurança pública, como que ficam as votações no Congresso? A gente está acompanhando uma grande discussão no Supremo, né? Acabamos de ter uma decisão do Supremo em relação ao cumprimento, né, à execução provisória da pena depois da decisão de segundo grau, e chegou-se a comentar, né, por alguns congressistas, de que isso deveria ser objeto de uma emenda à Constituição para que ficasse mais clara essa possibilidade de execução provisória da pena. E nós temos um problema que é a intervenção, ou seja, isso afeta realmente a normalidade do país como um todo, não só do Estado do Rio de Janeiro? Essa é uma boa pergunta pelo seguinte, quando se fala em intervenção federal, a própria medida procedimental vai ter reflexos. Um desses reflexos se dá justamente no Poder Legislativo, no Congresso Nacional. Ou seja, haverá um trancamento de pauta. Então, ou seja, medidas como a própria reforma previdenciária, trabalhista, elas acabam ficando congeladas, né, até que se finde essa questão desse processo da intervenção federal. Até quando isso? Até quando durar a medida. Então, ou seja, existe essa possibilidade de mudança da Constituição? Eu vejo que não existe. Pelo quê? Pelo fato de que a emenda constitucional também passa pelo processo legislativo. E se existe um trancamento de pauta, não vejo como viável essa possibilidade. Isso traz um caos para o Brasil. E para a gente ir para o encerramento desse bloco, essa intervenção federal ela vai ficar por quanto tempo ali no estado do Rio de Janeiro? Essa medida ela é prevista dentro do decreto interventivo, né, pelo nosso presidente, com diversos requisitos, todos eles previstos também na Constituição. Né? Artigo 36, parágrafo 1º, traz todos os requisitos do decreto interventivo. Então, que são prazo, né? O prazo estipulado para o decreto interventivo no Rio de Janeiro, né, muito embora seja apenas na área de segurança pública, né, com afastamento do secretário-geral de Segurança Pública do Rio de Janeiro, é até 31 de dezembro desse ano, de 2018. Então, de 2018. Então, mas já existem indicadores, né, do próprio interventor, nomeado também dentro do decreto interventivo pelo presidente, que é o general do Exército, né, o general Braga, que não será suficiente. Tendo em vista a situação de causa em que se encontra a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, não seria uma medida suficiente até 31 de dezembro. Então não tem uma perspectiva de findar isso, entendi, até mesmo o fato de que, mesmo tendo um prazo, muito provavelmente esse prazo será prorrogado. Então, a expectativa, lógico, é restabelecimento do status quo ante. E o decreto interventivo ele é para isso. É a busca do restabelecimento da ordem. Entendi. Então, se houve um comprometimento, que a ordem seja restabelecida. Justo. Até porque foi afastado um secretário, né, geral de Segurança Pública, e foi nomeado um general do Exército. Então, ele está lá para quê? Como interventor, para cumprir os ditames do próprio decreto interventivo, que seriam as condições do decreto. E uma pergunta que eu vou fazer, que o senhor vai responder para mim no próximo bloco, é se essa intervenção não pode colocar em xeque ou desacreditar mais uma instituição que nós temos, né, que o brasileiro admira, que são as Forças Armadas, se isso não pode colocar em xeque essa instituição. Então, eu vou chamar o intervalo, não sai daí, a gente volta já.
A Unifil apresenta um show de resultados. Conceito 4 no MEC. Mesma nota das principais universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Melhor curso de agronomia do Brasil entre mais de 170 faculdades analisadas. Engenharia civil com nota máxima. Conceito 5. Direito, administração e ciências contábeis com resultado acima da média nacional do ENAD. Universidade particular que mais aprovou na UAB em 2015. Mais de 100 núcleos profissionais, clínicas, laboratórios e outros centros de atendimento à comunidade. Acesse www.unifil.br. Unifil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Unifil EAD. Você pode mover seu futuro. Voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV e o tema do nosso programa é Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Estamos no segundo bloco. Professor João, respondendo àquela pergunta que eu te fiz no final do primeiro bloco, essa intervenção federal, o senhor no final do primeiro bloco disse que há uma intenção de que isso seja prorrogado porque o Exército já deixou claro que não vai conseguir resolver o problema até 31 de dezembro de 2018. Se de fato isso se prorroga além do normal, ou o Exército chega ao ponto de se retirar sem ter solucionado o problema. Há um grande risco disso acontecer, porque a gente não está vendo, pelo menos as notícias não são no sentido de que as coisas estejam se solucionando. Não poderia ser colocado em xeque a instituição do Exército, ou seja, as Forças Armadas, não poderia sair um pouco com a imagem manchada, não seria mais uma instituição, a gente já tem crise no Executivo, no Legislativo, o Judiciário está sendo questionado. Então, será que essa intervenção realmente foi bom para o Exército Brasileiro? É bastante discutível isso, professor, pelo seguinte, nós realmente estamos vivendo um cenário de tamanho desgaste das instituições brasileiras. O nosso próprio Congresso Nacional tem sido muito desgastado. Agora, recentemente, de acordo com suas decisões, a própria Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo, o Supremo se desgastou bastante nos últimos tempos, né? Justamente, com decisões extremamente polêmicas e muitas vezes com viés mais político do que jurídico. Mas, aliado com tudo isso, o próprio desgaste natural dos processos de impeachment, do Poder Executivo, que está extremamente desgastado. E nós vemos a tripartição dos poderes hoje no Brasil, de grandes instituições, em um desgaste absoluto, em uma descredibilidade, ou seja, não é possível mais acreditar. Acreditando mais muito nas instituições, justo, infelizmente. E aí nós temos as Forças Armadas, não é? O que eu vejo, na minha visão de professor de Direito Constitucional, eu vejo que as instituições, né, em especial o Exército, chefiado pelo general, deve cumprir o que está previsto na Constituição. Ou seja, cumprir o que está previsto no próprio decreto interventivo. Ou seja, até porque toda e qualquer medida que seja tomada fora do decreto interventivo é considerado um abuso de autoridade. Sendo considerado um abuso de autoridade, né, ele dá margem para responsabilidades civis, criminais e administrativas. Né? Então, essa repercussão ela pode acontecer com certeza. E o Exército pode tomar medidas que muitas vezes podem ser descaracterizadas dentro do processo interventivo. Existe a possibilidade de ter alguma alteração nessas regras, dessa intervenção? Ou, uma vez já traçadas, o presidente, ou enfim, não pode haver alteração? Por exemplo, se o Exército tem uma certa necessidade de praticar um determinado ato, que em tese violaria algum direito fundamental, que a intervenção não prevê, isso poderia ser, entre aspas, aditado, autorizado ou não? O decreto interventivo, do caso específico da Intervenção Federal do Rio de Janeiro, ele é bastante objetivo.
Então, no que tange a abuso de autoridade, força excessiva, né? E nós estamos falando aí do Exército, das Forças Armadas, né? E o contingente necessário em muitos casos, porque nós vemos até mesmo nas redes sociais, né, o outro lado da moeda, que seria, então, o próprio bandido que está atrás das redes sociais e desafiando as instituições. Mostrando fotos, imagens como metralhadora, dando tiro. Justo. Enfim. Então, isso trazendo o quê? Uma guerra de forças. E eu não vejo necessidade do Exército entrar numa guerra de forças. No meu ponto de vista, do direito constitucional, o Exército deve seguir as orientações do próprio interventor, que é general do Exército, para que siga à risca o decreto interventivo. Volto a dizer, todo e qualquer abuso pode ser considerado excessivo e abuso de autoridade e responsabilidade dessas instituições. O desgaste pode acontecer? Infelizmente pode. Entendi. Professor, nós fomos às ruas, a nossa equipe foi às ruas, e tem algumas perguntas para o senhor responder. A primeira pergunta é do João Caio. Vamos à pergunta do João Caio. O que tem que ser feito para não precisar ser feita a intervenção federal? Então, professor João, como é que fica essa questão? Ou seja, ele quer saber o que deveria ser feito para evitar a intervenção, né? E como é que fica? Agradeço a pergunta do João Caio, né? João, nessa questão, é uma questão bastante complexa, porque, na verdade, haveria ideais preventivos para que isso fosse evitado. Então, ou seja, não é de hoje que nós temos um cenário crítico dentro da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, nós estamos aí já desde a invasão recente, podemos dizer que recente, do Morro do Alemão, que foi dominado pelo Exército, para a pacificação do morro diante de questões sobre tráfico de drogas dentro do próprio morro. Então, isso já vem de um cenário que já o governo daquela época não tinha competência para administrar a questão da segurança pública. Então, eu vejo o seguinte, que o que deve ser evitado seria medidas preventivas e investimento na segurança pública, capacitação, melhor, assim, no meu ponto de vista, melhor remuneração para o próprio servidor público na área, para que haja também uma luta contra a corrupção. Então, porque muitas vezes o tráfico financia os próprios policiais, a gente sabe disso. Então, isso acaba sendo demasiadamente desgastante e a segurança pública acaba sendo refém desse tipo de situação. E vale dizer que isso não acontece só no Rio de Janeiro. Vimos casos aí no estado do Espírito Santo, vimos casos também no Rio Grande do Norte, que tem até mesmo índices muito mais violentos do que o do Rio de Janeiro. Então, ou seja, tem que haver medidas de combate à criminalidade, investimento na segurança pública, no contingente, para que então isso possa ser evitado. Temos mais uma pergunta do Elias, vamos lá. Se soltar o exército lá, eles têm que parar. Só que prejudica nós aqui, que eles podem sair de lá e vir para cá. Então, professor João, como é que fica essa questão de prejuízos que outros estados poderiam ter em relação à intervenção no Rio de Janeiro? Ou seja, o Paraná, no caso, está um pouco mais distante, ou seja, São Paulo está mais próximo, mas esses estados ao entorno podem ter algum prejuízo aí, se o Elias gostaria de responder essa agradeço questão. também a pergunta do Elias. Eu vejo que não existe esse desgaste, no meu ponto de vista, porque, na verdade, está sendo cumprida uma medida prevista no decreto interventivo. O Exército está exercendo sua função enquanto instituição brasileira, né? Chefiado pelo general que, porventura, é o interventor. Poderia ter sido outro interventor, mas é o general do Exército. Então, eu vejo que é uma medida necessária. Infelizmente, eu vejo isso como uma medida necessária. Reflexos negativos dos demais estados da federação? Eu creio que não reflexos diretos, mas indiretos sim. Às vezes porque os criminosos fogem para o estado ou para outro, talvez. pode ser, mas eu não vejo isso tão grave, mas o próprio desgaste da instituição, da própria federação, não é? Então, ou seja, a necessidade de intervenção do Exército para que então possa haver o contingente, eu acho isso muito desgastante. Isso vai, com certeza, criar reflexos indiretos em outros estados. Por que não? Infelizmente. Professor João, nosso tempo
infelizmente acabou. Eu quero te agradecer pela presença, por ter esclarecido as nossas dúvidas, né? E conto com você em mais um programa para a gente poder discutir mais outros temas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui na UniTV. E antes de encerrar, eu quero avisar aqueles que têm interesse em fazer uma pós-graduação em Direito na Unifil, mesmo que você seja graduado numa outra área, você tem interesse em se especializar em Direito Penal, em Direito do Trabalho, em Direito Previdenciário, em Direito Civil, entre em contato com o nosso site que está passando aqui, os nossos telefones, venha fazer uma pós-graduação na Unifil, qualidade garantida e preços que realmente cabem no teu bolso. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo programa.